Muito boa noite, ouvintes da Rádio Bicuda. É um prazer estar de novo com vocês aqui. Hoje, o meu amigo Felipe vai falar sobre especulação e dedução, armas fatais da intriga. Vamos lá, Felipe, vamos fazer o nosso trabalho. Boa noite, boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Firmino. Boa noite a todo mundo aí que nos acompanha, que tem curtido o nosso trabalho, que tem mandado mensagem. É sempre um prazer poder estar aqui, né? E mais um tema, né? Mais uma roda com esse assunto que realmente ele é instigante, né? E faz parte da relação humana. Então, eu queria muito focar, né? Eu até comentei com o Firmino que surgiu essa ideia de fazer esse tema porque eu tenho assistido algumas séries de investigações e etc. E aí me veio a ideia de fazer sobre esse tema, né? Onde a gente consegue usar esses mecanismos da mente, né? Então, falar um pouquinho de especulação, dedução, intriga, fofoca, são coisas que estão envolvidas é, nesse guarda-chuva, né? Vamos colocar assim. E antes de entrar permear por esses assuntos, né, eu queria falar um pouquinho assim do processo cognitivo, né, onde a gente vai ter ali a percepção, a atenção, a memória, né, o próprio pensamento, a linguagem, né, que são os quatro, cinco aí mais básicos. Mas a gente tem vários, né? Então a gente tem a antecipação, motivação, a própria inteligência emocional, o raciocínio, a nossa criatividade, enfim, a capacidade de abstração, a abstração, né? O nosso pensamento lateral, a nossa compreensão. Então, enfim, a gente tem várias habilidades cognitivas. E por que eu estou trazendo isso assim? Para a gente entender e se perguntar: será que a gente está usando toda ou todo o nosso potencial, né? Será que a gente conhece ou só experimentou e usa só quando tem um estímulo? Ou será que a gente coloca esse recurso da mente a nosso favor, né? Para que a gente consiga ter uma relação melhor, ter um resultado mais positivo, enfim, que a gente consiga se aprofundar no nosso autoconhecimento e fazer com que a gente consiga usar, né, as armas, vamos colocar assim, né, como a gente colocou aí no título, as armas de uma maneira que elas não sejam armas, né? Então, que elas não sejam armas que vão ocasionar uma morte, um conflito, etc. E sim que sejam realmente algo para conseguir mediar qualquer tipo de relação, né? Então, um recurso mesmo que a gente tem, todo mundo tem, basta desenvolver, né? E aí que vem o ponto, porque se eu não tenho meu autoconhecimento bem estruturado, bem desenvolvido, né? Eu consigo entrar numa parte onde a especulação vai estar muito presente na minha vida, né? E aí o Firmino trouxe até dois pontos interessantes, como se fossem fios elétricos, né? Isso a gente conversando anteriormente, a gente, ele falando isso, né? Eu também trabalho com arquitetura, além de trabalhar com a parte da mente humana, e eu achei interessante, porque eles são interconectados, né? A especulação, a dedução. Então é como se fosse um fio. Primeiro a gente começa ali na base da especulação, né? É, da mente ali humana, é um processo que acontece, e depois a gente vai para esse mecanismo de dedução, né? Que são aspectos fascinantes mesmo da nossa cognição. E sempre envolvem processos muito complexos, né? Então, ajudam a gente a explorar as ideias, né, fazer previsões, chegar a conclusões lógicas, é, mas também pode acabar atrapalhando a gente nesse sentido, né? No sentido de, se a gente não souber usar, a gente pode cair numa situação desconfortante e até prejudicial para as nossas relações. Então, falar um pouquinho da especulação da mente humana, né, que é a capacidade que a gente tem de
gerar hipóteses, suposições, conjecturas, né, sobre o que está acontecendo à nossa volta, a situação, mesmo na ausência de evidência concreta, né? Ela é parte do pensamento criativo e do raciocínio abstrato, e ela vai permitir que a gente explore diversos cenários, né? E consiga imaginar possibilidades futuras. Então, isso é muito bom, né? Por exemplo, eu consigo projetar, especular se eu for por um caminho, então eu consigo facilitar o meu planejamento. Tem várias possibilidades que, através da especulação, eu consigo desenvolver algo positivo para mim, né? Ou para as pessoas, ou para a situação que eu estou envolvido. E a especulação, ela vem muito disso, da associação de ideias, das analogias que eu faço, do pensamento lateral e da abstração. E aí, só para trazer um outro conhecimento também, que é a habilidade cognitiva, que é o pensamento lateral, que ele vai estar relacionado à criatividade e à exploração de novas abordagens para problemas. E o abstrato, ele já vai se referir, né, à compreensão de conceitos e princípios subjacentes, ou seja, mais subjetivos, mais aleatórios, né? Então a gente consegue ter a habilidade de especular, né? Mas muitas vezes ela é influenciada pelo nosso repertório. E aí que é o ponto, né? Pelo conhecimento que a gente tem, pelas experiências passadas, pela nossa imaginação. E é como eu interpretei isso lá atrás, é, quando eu tinha pouca habilidade emocional, quando eu tinha um baixo índice de desenvolvimento do meu autoconhecimento. E como que esses impactos que eu tive das experiências que eu passei foram gerados e foram assimilados pela minha percepção. E como que eu coloco isso no mundo de hoje, né? Então, isso vai a especulação vai levando a gente a ter essas descobertas, né? E buscando esses avanços nas nossas próprias questões. Então, se a gente não trabalhar isso muito bem, a gente acaba se perdendo um pouco. Por isso que é importante o autoconhecimento como base aí para conseguir construir essa habilidade de uma melhor forma, né? E o nosso mecanismo de dedução, que vai partir muito do processo de raciocínio lógico, que vai trazer, né, ou vai estar pautado em premissas ou informações já conhecidas. Então, a dedução ela já é algo mais concreto, né? Vamos colocar assim, né? Então, a gente já segue uma estrutura de pensamento de forma a validar o contexto que a gente está se referindo, né? Isso é muito conhecido na filosofia como silogismo, né? Que é uma linha de pensamento que foi criada pelo filósofo Aristóteles, e ela vai se basear sempre no argumento, né? Ela se baseia, né, em um argumento em que uma conclusão é tirada de duas premissas e aí gera essa conclusão. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Você tem uma premissa que é todos os seres humanos são mortais. Então, a segunda premissa é Sócrates é um ser humano e a terceira, portanto, Sócrates é mortal. Isso acontece muito, né? Por exemplo, alguns políticos são mentirosos. Alguns brasileiros são políticos. Logo, alguns políticos são mentirosos. É... Ou nenhum homem presta. João é homem, logo João não é confiável. Isso a gente acaba percebendo muito. E aí, por que que eu estou trazendo essa questão do silogismo? Né? Porque para a gente começar a entender como que a nossa máquina cerebral funciona e como que essas crenças, quando elas são disfuncionais, elas prejudicam a nossa percepção, né? O nosso dia a dia. Então, quando eu tenho uma percepção que eu passei por uma situação, igual eu estava falando ali atrás, que eu passei por uma situação e eu tinha um pouco de desenvolvimento, eu não tinha alguém externamente para me ajudar, né? Um pai, uma mãe, ou enfim, não tinha estímulos externos para me ajudar a me fortalecer como ser humano, eu começo por conta própria ali, com os poucos recursos, com a escassez de recursos que eu tenho, a
conectar os pontos, né? Muitas vezes por uma coisa mais cultural ou porque muita gente já fala isso, e isso leva a um prejuízo. Ou seja, a pessoa que parte do momento onde ela entende que nenhum homem presta, né? Então, como ela vai se relacionar? Ela já vai gerar uma desconfiança em qualquer tipo de situação, né? Isso pode acabar deixando ela uma oportunidade passar de se conhecer até, ou lá na frente de uma separação, porque essas crenças estão enraizadas na mente dela, né? Isso acaba atrapalhando o dia a dia, enfim, o nosso relacionamento e a nossa vida, de forma geral. Da mesma forma como vai acontecer, todo empresário só quer sugar o funcionário, né? Todas essas crenças que a sociedade tem, essas especulações e essas deduções mal resolvidas, né? Sem nenhum fato ou sem nenhum dado concreto, a gente começa a colocar no imaginário, no consciente coletivo, algumas informações que não são tão produtivas para o ser humano e para as relações, né? Então, isso é, acaba trazendo esses prejuízos. Então, o que é importante a gente entender é que a especulação ela vai envolver a capacidade de a gente imaginar os cenários e o mecanismo de dedução vai trazer muito mais a parte lógica e formal para que a gente consiga ter as conclusões a partir dessas premissas mais conhecidas. Isso que eu acho que é o importante. E aí eu queria falar também sobre a especulação e a intriga, né? Porque são muitas vezes elas estão ligadas pela questão onde a gente vai ter um mistério, uma incerteza ou a falta das informações claras, né? Então isso tudo na especulação pode levar a teorias, posições e até mesmo rumores que muitas vezes vão adicionar um elemento de intriga na situação. A gente falava numa outra roda do Big Brother. Então o Big Brother ele é uma coisa humana. Então a todo momento o outro ser humano que está ali, além de ele estar se entendendo ou se conectando, fazendo um processo de identificação com as suas próprias atitudes, seus comportamentos, seus pensamentos, ele está ali envolvido naquela história, naquela intriga, e ele quer já pensar qual que vai ser é, o passo é, posterior àquela cena, aquele episódio, no caso, né? Mas ali é real, ali é vida real. Então as pessoas tendem a ficar mais engajadas, né? A intriga faz muito isso, né? E acaba aumentando essa especulação que a gente vai fazendo, acaba aumentando o nosso interesse, porque ela vai exatamente envolver essa imaginação. E aí isso gera assunto para mesa de bar, gera assunto para, enfim, gera briga na família, porque você começa a ver quem tem comportamento parecido, já leva para aquela pessoa, você vai internalizando essas coisas que você vai vendo, e isso também pode acabar sendo prejudicial, né? E a dedução com a intriga, ela vai fazer com que, principalmente, né, em assuntos ou histórias que têm esse mistério ou investigação. E aí daí que eu falava dessas séries que eu estou vendo, que tem muito isso. Então você fica ali usando o seu raciocínio dedutivo, né, para poder juntar essas pistas e chegar à conclusão, e aí criar esse senso ali de suspense e antecipação que a mente adora, né? E aí você vai se aprofundando, você não quer perder um minuto sequer, né? E essas histórias, elas envolvem muito a nossa mente, né? Mas a gente acaba trazendo isso como um próprio recurso, né? Para lidar lidar com seres humanos, mas na vida real. E isso atrapalha, porque a gente começa a deduzir e especular sobre a vida do outro, sobre aquilo que está acontecendo, que a gente não tem dados, a gente não tem conhecimento, a gente mal se conhece, quem dirá conhecer o outro, né? Quem dirá conhecer as razões que o outro tem para estar agindo daquela forma. Então a gente começa a querer, de alguma forma, se livrar daquela situação, ou já criar um cenário e encaixar aquela pessoa naquele modelo. Ou criar, por exemplo, no trabalho, a figura do vilão.
né? A figura do coitadinho, a figura, porque fulano faz muito isso, é isso e isso, e a gente, na verdade, está se afastando das pessoas, né? Então, eu queria trazer essa parte, assim, né? De como que a intriga, a especulação e a dedução vão se emaranhando com a intriga, né? O que que tu acha, Firmino? Por aí já dá para a gente tirar alguma coisa. É, essa roda é muito interessante e ela é oportuna, né? Se a gente considerar, por exemplo, hoje a exposição, né, que o ser humano se encontra hoje, né? Você vê nas redes sociais, né? Há uma necessidade de se mostrar, há um aspecto exibicionista das pessoas e, por outro lado, em contrapartida, um voyeurismo muito interessante, né? Que nos remete à primeira infância, ao início da nossa vida. Eu quero crer que a gente está vivendo um momento assim, o próprio movimento, né, das relações humanas no planeta, eu diria que até a própria respiração da própria Terra, que agora passa a ser uma parceira nossa. O homem nunca teve, a não ser os indígenas, né? É um contato, ele está sendo convidado, arrastado por um magnetismo muito grande do planeta. Planeta. A Terra já não é um pedaço de terra, a Terra é um ser. A gente já começa a sentir isso, né? Você vê que, né, a postura dos verdes, a preocupação, né, com a energia, a preocupação de não contaminar, com o aumento de calor, o ozônio, essas coisas começaram a mostrar para a gente que a gente e a Terra somos semelhantes, a gente precisa dela. Interessante, Felipe, quando você fala da especulação. Quando você falou isso para mim, eu fiquei, pô, Felipe, o que o Felipe está inventando? Especulação e dedução. É engraçado que eu até te falei isso, veio na minha cabeça a questão da economia. Que especulação tem muito a ver com a especulação, tem muito a ver com a economia. E dedução também tem a ver com imposto de renda. Você vai deduzir. Foi engraçado isso, que aí eu dei tratos à bola e levei isso para a mente, né? Você fez o construto aí cerebral, né? E eu fiquei pensando no movimento interno do consciente e do inconsciente humano. Percebe? Como é que a gente é especulativo desde criança, né? A gente é especulativo. A especulação é uma busca, um cara que está ali olhando. E a criança tem isso, pega, fio o dedo na tomada. Então, a gente, o raciocínio, a ação especulativa, ela faz parte do movimento, do desenvolvimento da criatura humana, né? Especular, pá. O que me chama a atenção, assim, aí a intriga, que a gente vai ligar com a intriga, primeiro que é intrigante, né? A vida é muito intrigante, expectante, oh my God, o que é a vida? E depois a intriga em si, que a intriga vai estar embasada em cima da fofoca, né? Em cima de falar mal dos outros. E hoje isso está assim, você vê hoje na internet, né? Aí você vê como alguém tratando alguém, né? Alguém maltratando e falando mal disso. Os casamentos de atores e atrizes, de jogadores de futebol, tudo revirado pelo avesso. Percebe que tem a ver com a especulação e tem a ver com uma coisa que você falou, Felipe, que é fundamental, que é o desconhecimento de si mesmo. Percebe? É natural que uma criança, eu acho que a gente está regressivamente num estádio infantil nas relações humanas no planeta atualmente. E acho de dois sentidos, um sentido positivo e um negativo. Tá? Ele é positivo quando eu assumo a minha criança interior e sei que ela pode cometer erros. Se alguém me diz uma coisa, eu estava pensando, você estava falando do Big Brother, eu tenho uma pirraça com o Big Brother, que é interessante assim.
ele é como o cinema, né, cara? Não sei se foi o Belchior que diz isso numa música dele, né? A vida é mais real do que o filme, do que a música. A vida é o que o Big Brother vai imitar a vida da gente. Então, o cuidado que, quando o Felipe fala isso, e a gente começou a conjecturar a respeito disso, a especular, a gente está especulando o tempo todo, a mente especulativa, como é que a gente vai fazer para passar para as pessoas pensarem um pouco a respeito dessa intriga mundial, né? Você vê intriga entre países, intriga dentro de casa, intriga do marido, intriga da vizinha, intriga do trabalho, intriga do colega de trabalho, que vão estar em cima de fantasias, o que vai, de certo modo, vai ser elemento da especulação, são fantasias inconscientes das pessoas. E como o Felipe disse, né? A pessoa escuta aquilo e grava, né? Ela toma isso como verdade. Apressadamente, ela toma uma fantasia, né? Que a gente pode chamar de especulação, com verdade. E ela é uma especulação, ela não pode ser levada a não ser a partir da dedução, da observação, do exame, do experimento da situação, é que você vai chegar a uma possível verdade a respeito daquilo. Então, eu me lembrei de uma coisa, Felipe, eu estava me lembrando, cara, de uma coisa que me toca muito assim, né? Eu fico muito sentido com a questão, é a pressa de julgar, né? A gente tem uma pressa de julgar muito grande. E o Freud vai colocar isso com o nosso superego, né? O superego, se ele é organizado, funcional, ele é um grande auxiliar para você fazer uma busca, uma especulação tua íntima, entendeu? Que é salutar. Mas se ele é disfuncional, ele é um juiz categórico, rígido, acusador, entendeu? Das outras pessoas. E a pressa que a gente tem de achar que aquilo é verdade. Então, hoje, o lembrete assim, que eu acho que a gente está pensando, Felipe, a gente conferiu isso, né? Que é o seguinte, que quem está nos ouvindo comece a perceber isso, comece a passar por um crivo mental seu, olhando-se, o que aquilo representa na sua vida. Só diz uma coisa, isso vai para a política, vai para a escola, vai para a família, principalmente dentro da família, né? Então, que uma pessoa coloca uma coisa com verdade. E a gente, rapidamente, nós somos hipnóticos, influenciáveis o tempo todo, influenciadores. Então, a gente precisa ter um cuidado com isso, porque a gente pode tomar uma suposta, né, Felipe? Uma suposta verdade como verdade, e a gente, sem notar, olha, o WhatsApp é isso, eu estou aqui, né? O WhatsApp, agora o WhatsApp, tem tantas outras, Facebook, como eles são assim um palco interessante para a gente observar aí. Pessoa, fulano fez isso, fulano se separou, fulano é gay. É um negócio, fulano ataca a criança. Eu me lembrei de uma situação de uma escola em São Paulo, e que foi acusada que as crianças eram abusadas, tem um tempo isso, né? E essa escola era uma escola de padrão, né? Interessante, a partir de uma fala, né, de uma pessoa que disse que a escola não protegia as crianças, que havia assédio às crianças, desmontaram a escola todinha, cara. E, na verdade, eles não tinham feito absolutamente nada. A gente está vendo hoje fake news, aí, pô, agora nesse período dos últimos 4 anos, aí, 6 anos, como a gente via fake news, né? E o fake news era um horror. Ele é em cima de uma indução, né? Porque a pessoa ela induz você a pensar. O que a gente tem cuidado quando o Felipe chama a atenção do Big Brother, é o que ele está induzindo para você. Porra, você chega do trabalho. Tua vida, uma coisa fundamental da gente sacar a intriga, né, e a fofoca é que a gente desloca o foco da gente para o outro. E isso é perigoso. Porque à medida. O que acontece? Você vai ficando empobrecido internamente da autoanálise. Você precisa fazer. Firmino, só pegando o Ei, insight que eu tive aqui, ó, você falando aí, é cheio do outro e vazio de si. vazio de si mesmo, mas é isso mesmo. E é perigoso porque você vai empobrecendo. Você empobrece. E uma outra coisa, né? A verdade é como o sol de meio-dia, ela aparece.
cedo ou tarde, e você vai desaparecer, né? Porque imagine você. Eu me lembro de uma situação engraçada, acho que aconteceu comigo, eu era menino, e isso é interessante. Eu estava em casa, devia ter o quê? Uns 7, 8 anos, uma coisa assim. E meu pai estava conversando com um amigo dele, e o amigo dele pediu um dinheiro emprestado. Dá, um dinheiro emprestado. Eu estou ali sentado, um idiota, o está ali sentado, com as suas especulações, com as suas deduções apressadas, eu escutando. Aí o amigo do papai pediu lá um dinheiro emprestado, mas no momento eu não tenho, nesse momento eu não posso ajudar, queria tanto te ajudar. Então o Firmino, abusado, intrometido, papai tem sim. Eu vi lá no bolso do seu paletó. Cara, horror, cara! Meu pai era um cara muito. Meu pai, sério, eu tenho um grande amor pelo meu pai, né? Ele me ensinou a ser o homem que eu sou, ele é minha mãe. Ele se levantou, meu pai era assim, cara, na hora, na bucha. Com licença, eu não me lembro nem quem era o amigo dele, não me lembro. Eu era menino, né? Agora meu filho vai lá comigo, ele vai buscar o dinheiro que ele viu no bolso do meu paletó. Eu fui, pô, criança. Eu quero mostrar meu próprio exemplo. Aconteceu comigo para que vocês vejam. Isso acontece com qualquer pessoa. E a criança, eu estou colocando o meu tempo de criança para sacar como a gente está infantilizado hoje nas redes sociais. Quando você escuta uma coisa, vai dizendo: ah, não, o Firmino roubou, o Felipe não pagou aquela conta, a fulana não sei o quê, traiu não sei. Quando você escuta uma história que você não foi comprovar. A dedução ela tem que ser feita a partir de observação, fazer o experimento da situação para você chegar então, a uma verdade, ou próxima da verdade. Quer dizer, eu deduzi uma coisa que estava numa fantasia. Cheguei lá, cara, não tinha dinheiro nenhum no paletó do meu pai. Nesse ato, o que acontece? Quando você está. A mente ela é rápida, né? E as situações, o tempo gira. E às vezes você fica. O que está acontecendo hoje, na minha opinião, há uma regressão, e algumas pessoas estão paradas no desenvolvimento pessoal por entupir-se de inverdades, entendeu? De especulações que são vendidas na televisão, na mídia e tal. Cara, foi o primeiro aprendizado que eu tive na minha vida. Estou dividindo com todos vocês para pensarem. Hoje, como psicólogo, como eu digo, eu sou o psicólogo graças à experiência. Cheguei lá, QD, não achava dinheiro em nenhum dos bolsos do paletó do meu pai. Eu fiquei com a cara desse tamanhão. Você percebe? Porque o que eu vi foi visto. O que é outra coisa, você tem que apurar. Se eu fosse já, estivesse usando o pensamento dedutivo, eu ia lá dar uma sacada e já estaria errado. Porque quando você vê uma coisa, não sei se é Buda que faz isso, não fala sobre isso, mas eu vi isso também de um monge, que ele dizia, cada pessoa tem uma visão diferente. Você olha, eu olho para ali, eu estou olhando agora para o Felipe, né? Olha que barato é essa coisa do tempo que a gente vive hoje. Né? Acho mó barato. Eu estou aqui em Maricá, Felipe está lá em Niterói, a gente está conversando, e vocês estão aí em todos os cantos do planeta, tomara que a gente possa conversar. Então, eu posso estar focando em Felipe, eu estou olhando, posso estar olhando o quê? Ah, o penteado de Felipe. Outra pessoa está olhando e está olhando a camisa dele. Então, a nossa visão é sempre parcial, há um cuidado, por isso é um cuidado. A especulação e tem a abdução também, né? Que é a questão de. É pior ainda, que é um. Ah, talvez seja. Estou vendo as marcas aqui de pegada, alguém passou por aqui. Aí diz a pessoa que eu li, o cara. Pode ser alguém carregando alguém no colo, né? Tem até uma coisa aí que eu recebi, né? Que a pessoa. Ah, mas Deus não me ajuda. Aí só estava a pegada, mas a pegada não era dele, a pegada, segundo o que eu li, era Jesus carregando ele no colo. Eu achei um barato isso. Então, quando você vê uma coisa, tem que ter um cuidado. Cuidado com o que veja. E você pode proliferar, tá? Divulgar uma mentira, divulgar uma fofoca, pode arrasar. Essa escola que eu lembrei agora, Felipe, acabaram com a escola, cara. As pessoas mergulham uma especulação e uma exposição desenfreada leva as pessoas, né, que vai transformar-se, claro, em intriga, em fofoca,
você pode levar uma pessoa até o suicídio. Então é preciso ter um cuidado, fazer sempre um filtro de tudo que escuta, qualquer coisa. Buda diz uma coisa que eu gosto muito, ele diz assim: ainda que Deus dissesse para você, deixe passar por você, sinta, para que você então tenha compreensão. Não porque alguém disse. Alguém disse que fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Tem que ter um cuidado com isso. Então, eu acho, assim, Felipe, acho que o tema é muito interessante e a gente precisa prestar atenção disso em casa, na família. E uma coisa que é bom ressaltar, e aí representa que a gente está falando do autoconhecimento, quer dizer, uma pessoa apressada em julgar, porque é um julgamento, você faz uma especulação, você não comprova, não julga, você lança isso na rede social, é uma covardia. Pô, você tem aí não sei quantos seguidores, tanta gente assistindo. Então, para algumas pessoas, se elas estiverem no estágio defensivo, né, porque é uma defesa, toda fofoca é defesa, toda intriga é defesa. Defesa de ter conhecimento de si mesmo. E a gente sabe que essa pessoa, né, está submetida ao medo, né, ao medo de olhar para si mesmo, ver as suas imperfeições. É muito mais fácil ver a imperfeição do outro, né, cara? Especular a vida do outro. E quando o que a gente está propondo, né, a tua fala, né, Felipe, que é a nossa, autoconhecimento, gente, vocês precisam se conhecer, não vai ser usado, é gado, gado da mídia. E a sua vida vai ser uma porcaria. Vida de fofoqueiro, de quem especula a vida do outro e vive de especulação e que perde horas e horas repetindo, vendo o que não vê. Então vai ver o Big Brother lá, tem no Big Brother tem todo tipo de coisa que você faz na tua casa, talvez precisa olhar para a tua casa, para o teu interior, tá? O que você está fazendo? Como é que é a tua relação? Então é preciso dar uma olhada melhor para si mesmo, para sacar se você não está especulando a vida do outro, né? E perdendo o seu tempo, que é uma perda de tempo você ficar olhando para fora o tempo todo. Mas aí, você, Felipe, continua lá que eu... É legal também passar aqui, né? Porque a dedução ela é muito baseada pela lógica, né? Tem muita gente que tem esse pensamento. A gente, assim, né? A gente veio de uma era industrial, né? Então a lógica é algo muito natural da nossa maneira de pensar, é como um traço de organização humana também é muito fortalecido desde sempre. Então, era industrial, você precisa, né, ter um planejamento, uma linha de produção e etc, etc. E isso faz com que a gente acabe desenvolvendo apenas uma fonte da nossa sabedoria. E o problema que eu vejo muito é justamente isso, porque como a lógica ela gasta, entre aspas, menos energia cerebral da nossa mente, é um caminho que o cérebro escolhe, porque o cérebro ele está sempre preocupado em gastar menos energia possível. Ele já fica ligado 24 horas. Então, ele está tentando otimizar o tempo de energia dele. Então, cada vez mais que ele pode ir pela lógica, ele vai, porque é um caminho mais rápido, vamos colocar assim. Então, como o Firmino trouxe, o ser humano, quando tem o seu superego, né, desregulado ali, não muito compreendido, como é que foi que aconteceu isso, por que que é assim, por que que não é, e o que que ele está aplicando ali na vida dele, ele provavelmente, quando não tem esse conhecimento, não vai nem saber, né? Mas ele vai repetir padrões. E quando ele está repetindo padrões, isso acaba, né, muitas vezes, pelo próprio imediatismo das pessoas que criaram ele, de ter que saber, né, por medo de não, meu filho tem que se desenvolver, minha filha tem que se desenvolver, né, tem que crescer, tem que estar acompanhando os amigos da escola, tem uma pressão já nossa,
né? Da pessoa estar ali, tem que ter as respostas, tem que saber, tem que, senão fica para trás. E a gente está sempre ali para frente, a pessoa fica nessa de ter que ter uma resposta a todo momento. O trabalho é muito isso, né? A pessoa não tem o direito de, eu não sei, não, você tem que saber. Você tem que saber, você não tem alternativa, você está aqui, você é pago para saber. Pô, calma aí, não é assim que funciona. Você, claro, você é um profissional, mas você pode buscar outras informações, você pode se posicionar de uma forma muito corajosa de falar, olha, isso aqui eu não conheço, posso procurar saber para entender melhor e aí a gente volta a conversar. Esse posicionamento não é bem visto num trabalho, muitas vezes, mas num trabalho onde você tem uma relação saudável, num trabalho onde a maioria das relações são muito tóxicas, é visto como desleixo, é visto como preguiça, como Mas, é, Felipe, deixa eu fazer uma entrada aí que eu acho de- interessante, que tem empresário ouvindo a gente, eu acredito, eu vou acreditar. Tomara que o empresário esteja ouvindo. Então, assim, o que, que acontece? Existe uma. Deve haver entre as relações respeito, é uma coisa fundamental da ética, entendeu? Respeito. E o primeiro respeito é o autorrespeito, percebe? O autorrespeito gera coragem. Há uma falácia, né, e uma escravatura imposta, dissimulada de relações patronais, né? Devido à necessidade que a gente tem. A gente precisa pagar a conta, pagar a luz, pagar a escola das crianças, comprar uma roupa legal para ficar bonito, ir à praia, viajar. Então a gente coloca para fora isso e a gente engole muito sapo quando a gente não tem isso que você acabou de falar. Uma das saídas fundamentais para você não deixar alguém especular sobre a tua vida, ou mentir sobre você, ou intrigar você, primeiro é conversar com essa pessoa. Primeiro sacar que isso produz em você. A figura de chefe, né? Agora, voltando para o empresariado aí, a figura de chefe ela tá montada em cima de uma figura paterna, ou até de Deus. Tem gente que tem medo de conversar com o diretor. Eu trabalhei 40 anos no hospital e eu ficava boquiaberto, assim, as pessoas tinham medo de passar na sala, o diretor falava, qual o problema? Pô, eu ficava, não entendia isso, eu não entendo. O medo, ele é contensivo, percebe? Ele é irruptivo, percebe? Ele não deixa, ele é involutivo, o medo exagerado. E aí, com esse medo, o respeito é o contrário. Eu acredito assim, Felipe, essa que você trouxe aí é legal. Eu tive um tempo na Saúde do Trabalhador do hospital, nós montamos, eu e meu grupo, Saúde do Trabalhador lá, e até para o Ministério. E uma das ideias é a seguinte: então, você acabou de falar assim, então o cara não vai falar porque é visto como ruim. Eu vou te contar um caso, de novo, eu gosto de contar muito meus casos, que eu não tenho problema com a minha vida, não. Eu ia trabalhar em determinada empresa, um amigo meu tinha arrumado um trabalho para mim. Eu sempre usei barba, né? A princípio, eu usava um cavanhaque, aos 16 anos, eu tive barba cedo. Depois deixei minha barba crescer. Estava num momento muito complicado de arrumar trabalho, e aí meu amigo fez um pedido para essa pessoa que tinha levado ele para essa empresa. Ele disse assim, ele só entra aqui se ele raspar a barba. Perguntem-me se eu raspei a minha barba. Não. Aconteceu comigo, gente. Eu paguei um preço. Então, quando você tem a coragem de ser você mesmo, você vai pagar. Nós vivemos num mundo de sacrifício. O desejo tem uma boca larga e quer tudo. Mas você precisa sacrificar algum desejo. Então, para eu viajar, né, passear, nas minhas férias, eu preciso trabalhar, né, oferir algum ganho para separar isso para eu. Tudo é produzido, tudo é um trabalho. Então, eu disse que não. O que ocorreu na minha vida, né? Eu fiquei um ano sem poder entrar. Eu entrei depois nessa empresa. Então, assim, o que eu quero trazer é que vale a pena ser você mesmo. Você vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Eu paguei um preço. Eu fiquei um ano sem. Mas entrei nessa empresa, né? E foi um marco muito interessante, que isso mudou a minha vida. Por exemplo, a empresa ia ter um salário razoável. Então, assim, o que eu quero trazer para a gente pensar, e pegando o que o Felipe falou aí,
Essa é uma crença, é um temor infantil. É um temor infantil. A pessoa fica num trabalho, não, mas tem que pagar as contas. Então, é importante que a pessoa converse com esse empregador, sei lá, ou quem quer que seja, gerente, converse como ela é. O que vai acontecer, você vai ser responsável. Ou você vai ficar num trabalho em que você vai ter doença mental, né? Burnout, porra, vai ficar danado da vida, e vai sair dali e você vai ser produtor de fofoca. Porra, esse chefe, cacete. Aí vai, na hora do almoço, vai ficar falando aquele cara, olha só como é que. E aí você não dá a volta. É importante que a gente dê a volta, mesmo que a gente corra o risco de ficar sem emprego. Mesmo. Porque a gente tem um temor muito grande, a gente é muito postergador, né, Felipe? Né? Muito, a gente fica ali agarrado, a gente não aceita, a gente está pegado em uma situação e o universo pode estar abrindo uma outra porta para você. E uma das portas mais importantes das relações é que a gente possa ser si mesmo, em qualquer condição. Então, uma das coisas mais importantes, se alguém está no trabalho, na escola, na tua família, se alguém está fofocando, aproxime-se dessa pessoa. Converse. E mostre para ela o que ela está produzindo na sua vida. Não quer dizer que ela vai melhorar, mas você não vai ficar calada, submetida àquela situação. Isso pode mudar. E outra coisa que é importante, sacar assim, você vai à conversa e evita, se afasta dessa pessoa. Sacou, ela não muda, cuida da sua vida. Uma coisa interessante, a escuta, a gente escuta ruídos, escuta música, né? Então é preciso fazer uma seleção de escuta, para não entrar essa da especulação de alguém. Se alguém chegar para você, chega um cara, agora um amigo meu, conhecido meu do Felipe, você, olha, porque o Felipe, você vai falar alguma coisa do Felipe que é boa? É uma coisa positiva? Se não for, querido, tchau. Não quero ouvir. Quando você corta essa cadeia, como a gente falava dos fios, né, Felipe? Estava falando dos fios né, da caixa de distribuição de energia. Quando você corta isso, você não alimenta a fonte negativa. Muito pelo contrário, você alimenta a fonte positiva, que é de respeito pelo outro. Sugiro, não é religioso, embora algumas religiões coloquem isso, eu acho ótimo. Afaste de fofoqueiro, afaste de quem está falando sempre mal da vida, de quem está sempre reclamando. Afaste. Quando se aproximar, dê exemplo com a tua conduta. E, às vezes, o melhor exemplo é o silêncio. Percebe? Porque, e aí a pessoa, à medida em que, se ela estiver te atingindo, você pode conversar, isso pode dar a ela um feedback que ela nunca teve, né? Porque, na verdade, uma pessoa que especula a vida do outro, né? Ou que fica jogando essas besteiradas na internet, hoje há uma briga aí, uma coisa que a gente vai fazer ainda vamos fazer uma roda sobre isso. Essa questão do feminino e masculino, isso interessa pra caramba. Porque assim, é uma briga na internet, as mulheres. Agora as mulheres, tem gente vandalizando as mulheres, são os monstros. Eu adoro as mulheres. Agora acho que homem e mulher é ser humano. E ambos têm problemas seríssimos de autoconhecimento. Ambos. Não está na distinção sexual. Não, é espiritual, é essencial. E aí vamos ver como é que é o desenvolvimento dessa pessoa dentro da casa. Você pode mudar. Se você tem esse medo de conversar com gente que tem poder, com o teu patrão, com o teu gerente, se você tem autocrítica exagerada sobre você, se você se cala por medo, olha, tem cura, ok? Ela está dentro de você. E nós estamos aqui, tanto eu como o Felipe, e tem um grupo de gente que pode ajudar você. Então dá para mudar, mesmo que tenha tido uma família disfuncional. Nós estamos vendo um momento atual que a gente conseguiu ganhar tanto conhecimento e a gente não está aplicando, como disse o Felipe, a gente está usando muito pouco do que a gente tem. A gente usa pouco de DNA, do cérebro, da mente e do espírito que nós somos. Nós somos seres importantíssimos. Cada pessoa que está ouvindo a gente Firmino, é e altamente importante. é Diga, legal Felipe. também a gente trazer um ponto, porque muitas vezes as pessoas, né, elas se envolvem nas fofocas para construir conexão social, né, ou para reforçar normas sociais.
né? Para falar assim, não, fulano tá certo ou tá errado, de acordo com o valor que ela tem, na mente que ela tem ali, ou de acordo com a regra que é imposta e etc. Ou satisfazer até a própria curiosidade sobre os outros. Ah, como que será? Como que é? E o problema da fofoca, né, é que ela, muitas vezes, ela vai falar sobre a vida pessoal das pessoas de uma maneira que não é oficial, que não é autorizada, que não é verdade, né? A pessoa mal se conhece. Especulativa, Felipe, especulativa, isso mesmo. E aí, isso aí acaba levando para intriga, que aí é o que eu acho que é a relação dos quadros ali. Então, você começa na especulação, você passa para a dedução, na dedução você já tem mais informação, aí você pega esses dois elementos, joga na fofoca, jogou na intriga. E aí, o que é interessante da intriga é que na psicologia, né, a gente vai estar sempre associando na nossa psique da mente a liberação de dopamina, né, que é o neurotransmissor relacionado à recompensa e ao prazer. E aí, quando isso é liberado, né, antecipa uma recompensa, ou quando, por exemplo, se envolve um mistério e aquele mistério é revelado, você libera a dopamina. Ou quando você sabe que aquela pessoa não, eu acredito que o Firmino vai fazer isso. O que que você acha? Ah lá, viu? Eu sabia que ele ia fazer. E aí isso vai gerando, e esse é o cuidado que a gente tem que ter, que é muito delicado, por isso a importância desse assunto, que é como que a gente está se relacionando com as nossas emoções, nossos pensamentos e com os outros, porque isso gera e aí cria esse grupo da fofoca, esse grupo ali do trabalho, onde está, ou da área de cada setor da empresa, porque a empresa é a área de recursos humanos que é ruim, é a área do financeiro que é ruim, começa um conflito entre áreas, a empresa perde produtividade, a empresa não segue firme olhando para o seu propósito, ela começa, a cultura da empresa começa a ficar mal oxigenada, as pessoas não estão mais respirando o ar que tem que respirar para ter um bom resultado. E aí, que eu quero trazer esse exemplo, né? Eu sempre comento, a fofoca quando chegava em mim, eu cortava, porque eu não conseguia fazer isso. Eu não aprendi dessa forma. Para mim era uma perda de tempo. Eu não entendia como conexão humana. Eu E é entendia muito perda de mais tempo. como, pô, para que que eu vou ficar fazendo isso se eu nem sei da realidade? Se eu tô com um problema, eu vou falar com a pessoa. E aí, quando chegava em mim esses cabos elétricos para se conectar comigo, eu não tinha condutor, eu não tinha essa polaridade. Aí a pessoa, o que que ela fazia? Ela procurava outra pessoa que tinha. Aí se juntava perfeitamente e começava. E eu vivi, estava até escutando um áudio lá de uma empresa que eu trabalhei esses dias. Eu escutei assim, é uma grande loucura quando esse ambiente está contaminado, é uma contaminação, porque ele vai, é como se fosse um câncer, ele vai em todas as pessoas, e aí vira, aí gera competição, e fala mal do outro, e fala bem, fala, e começa, e um fala para se proteger, o outro fala para magoar, para ofender. E aí, isso tudo, por quê? Porque isso desperta o prazer. E a pessoa vai ali, cada vez mais ela vive essas intrigas negativas do ponto de não é um pensamento crítico, né, construído com base de realmente fatos, de dados, por você ter ouvido a história, né, que aquela pessoa ali passou por experiências e conseguiu. Mal sabe a gente, muitas das vezes, fazendo roda de conversa, a gente ouvir a história das pessoas, mal você sabe o que que a pessoa passou e por que que ela é assim, e você quando ouve, você já vai a roda de conversa é boa por causa disso. Você vai deduzindo, você vai vendo que não adianta, porque ela dá um final surpreendente, né? A própria história de um integrante lá da roda trouxe muito isso para mim. Por que que ele tinha alguns comportamentos? Porque ele tinha passado por certas situações que a gente não conseguia imaginar, né? Então isso eu acredito muito que é importante. E aí eu queria assim trazer alguns pontos, por exemplo, não é de todo ruim, né? A gente não está pegando aqui e querendo transformar em algo horrível, é a pior coisa do mundo. Porque a especulação ela tem seu ponto positivo, ela vai fortalecer as conexões, mas quando regularizada, quando
bem equilibrada, né? Ela é parte do desenvolvimento. A criança especula. O que a gente Sim, está. sim, A especulação negativa que a gente está. Que é essa. Eu queria, Felipe, só para ajudar aí o caminho, me lembrei de duas coisas. Uma piada que eu escutei. Uma das coisas básicas da pessoa fofoqueira, intrigueira, né, especulativa da vida do outro, é primeiro que ela se defende de olhar para os seus defeitos. Para os seus, isso é básico. E a outra negativo. coisa que eu queria chamar a atenção das pessoas, todas as pessoas que estão ouvindo a gente, pensar o seguinte, note o seguinte, uma pessoa que denigre a outra, e ela sempre denigre alguém, ela está buscando alguém que está inferiorizado a ela, para ela não sentir, ela não quer sentir que ela precisa reformular a vida dela e que ela realmente tem coisas que ela precisa mudar. Então, o que ela faz? Ela escolhe um patinho feio. Isso acontece nas empresas, acontece dentro da família, entendeu? Onde uma A pessoa família tem muito a ovelha negra, né? A ovelha negra. exatamente ela deposita Tinha até naquela a pessoa, música. é, deposita naquela pessoa para ela não entrar em contato, é mais fácil. E é uma coisa muito interessante que a mídia facilita, faculta, né? E que a gente tem isso da moda, de estar mais arrumado. Alguém comprou um carro, alguém comprou uma roupa melhor, se sente melhor. A gente vai falar disso na próxima roda. Eu vou trazer, eu e o filho vamos trazer a soberba, que vai estar mais ou menos nesse caminho que a gente está falando. Mas, assim, é interessante que há uma covardia, né, da pessoa. Isso em qualquer nível social, estou falando de todas as classes. Hein? E quando sobe, é uma coisa igual quando está embaixo, que alguém se sente melhor que o outro, entendeu? Então, assim, a fofoca, né, o denigrir o outro, a intriga, ela é alimentada por essa energia de negação. Você disse, primeiro, é a curiosidade. A curiosidade ela é até salutar. Mas quando ela ultrapassa para julgamento, para dar opiniões contrárias à vida da pessoa, você está magoando uma pessoa, desrespeitando uma pessoa. Isso que você falou, Felipe, que é importante. A cada dia, a gente precisa ter mais cuidado. Pode ser o pior bandido, gente. Eu estou falando de qualquer ser humano. É preciso ter um cuidado para ver a história da pessoa. Você precisa escutar a história, entender, porque senão você. É muito fácil. Uma das coisas mais fáceis do ego é apontar, é julgar. E até porque tem uma defesa, ele não quer ser julgado, né? Eu costumo dizer, o cara vê uma espinha no rosto, ele nega, passa um cremezinho, ele diz, no rosto do outro você vê logo, bom, pode ser uma micro espinha, você está com uma espinha no rosto, você quer ter o cabelo, teu sapato está furado. Quer dizer, é uma coisa muito, digamos assim, comum do ego, né? E aí você falou do superego aí, e o superego mais agressivo, ele se alimenta introjetivamente dessas fofocas de rede social, entendeu? E aí você é uma coisa interessante de se pensar. É uma tentativa de agradar outra pessoa, entendeu? Como você disse, Felipe, é quase que um brevet para voar, né? Na relação social, ficar bem com Beltrano, vou ficar bem com Ciclano. O Ciclano pode ser um perverso, um louco, mas você quer ficar bem, E tem tá a questão perto. do pertencimento, que eu até esqueci de falar. Muitas vezes as pessoas entram nisso por querer pertencer a certo grupo, né? Exatamente. É uma solidão, que é uma outra coisa que a gente vai discutir aqui em algum momento, que interessa para a gente, é o sentimento de solidão do ser humano. E ele é uma falta necessária, mas você precisa ter um cuidado, mesmo para escutar, e você deve ter uma escuta seletiva, né? O que você vê na televisão, gente, acredite nisso. Existe um impacto das palavras. A palavra é um verdadeiro mantra. Qualquer palavra, pode ser ruim ou bom. Ela tem um impacto na tua vida. Se está vendo muita besteira, ouvindo muito Big Brother, vendo aquelas intrigas, né? Aquela coisa. Às vezes você está discutindo lá, vendo o casamento, lá, as transas que há dentro do Big Brother, e está esquecendo da tua transa. Às vezes o teu casamento está uma porcaria. Percebe? A tua filha está sendo manipulada por um namorado violento. Você está entendendo? Então é preciso que a gente comece a fazer uma escuta seletiva, né? Olhar para si mesmo. Essa é a primeira coisa. Por que o que Felipe diz me incomoda? Eu preciso entender. Quando eu entendo isso, eu já começo a perclustar o meu pensar, o meu cérebro, as minhas reações, e aí então eu posso buscar a solução. E posso buscar até ajuda. Às vezes eu preciso de ajuda. Uma pessoa que é fadada a mentir,
a fazer fofoca, é uma pessoa doente, é um transtorno sério. Porque vai acabar isolada, né? As pessoas vão se afastar. E você nota também que alguém está falando mal de você quando seus amigos começam a ficar desconfiados de você. Então é preciso sacar isso, principalmente sacar a partir do que produz uma coisa que alguém disse produz em você. É isso aí, É, Felipe. O Black o, está chegando só nessa hora, pegando né? esse gancho que você falou, você conseguir entender, perceber sutilmente, né, através da sensibilidade, como que está o ambiente ao seu redor. Então, quais pessoas que você tem que dar mais atenção, mais credibilidade? Por que que as pessoas estão vindo com algumas perguntas ou afrontas para cima de você? Algo está acontecendo, isso tudo você consegue. Quem é mais energeticamente conectado à espiritualidade, etc., consegue ter essa sensibilidade de entender, está mais ligado à questão humana, a pessoa consegue. E aí, quando você recebe isso, você já tem um domínio melhor. Você consegue ter uma, você não reage, você age. Porque você já está entendendo o passo que cada um está levando, né? Como se está passando a batata quente e devolvendo em você, porque você que gerou, só que você nem mexeu em batata nenhuma. E aí estão jogando a batata no seu colo. E aí é o que muitas das vezes eu percebo. Isso em família vai acontecer muito, no trabalho demasiadamente, mas eu acho que mais nos relacionamentos entre amizades ou família, que envolve questões ali mais emocionais. Isso fica muito ali na surdina, muito nos bastidores, e quando vem, vem à tona. E isso é um problema seríssimo, seríssimo. Tem filho que não vai perdoar pai, ou pai que não vai perdoar filho, ou mãe que não vai perdoar a irmã, a mãe, no caso, a irmã com irmã, e aí fica uma relação estranha na família, ou que você teve um desentendimento com os tios, e aí tem os filhos envolvidos, e aí começa a perder a qualidade da vida humana, né? Então, isso que é o importante. A gente já está chegando no fim, mas só para reforçar, a especulação ela vai também fomentar a construção da curiosidade mútua na gente, né? Mas ela pode gerar esse mal-entendido. A dedução, por sua vez, ela vai fazer com que a gente compreenda as necessidades e sentimentos, porque a gente está ali na especulação, ela é saudável, ela ajuda a resolver os conflitos, mas ela, em demasia, ela invade a privacidade dos outros, Ela não porque pode ser apressada, Felipe. A questão, ela não pode ser a dedução apressada. não pode ser apressada. Porque a dedução, a pessoa para deduzir, por isso eu recomendo, né? Recomendo mesmo a quem está ouvindo, comece a praticar meditação. Meditação, ficar um pouco quieto. Sabe que a meditação? Ficar em silêncio. Pouco, 5 minutos, Não, e três você minutos. vai deduzindo, deduzindo, daqui a pouco você está invadindo a privacidade da pessoa, você já está montando um personagem, né? E isso aí é muito complicado. E a intriga, ela tem essa estimulação emocional, porque deixa a gente ali mais excitado, fazendo antecipação na mente, coisa e tal, você se empolga mais, ela gera essa manutenção do interesse, você fica envolvido, mas ela pode ter um potencial gigantesco para desconfiança, né? E isso tudo acabar desandando. O que era para ser bom virar uma coisa catastrófica. Então, basicamente isso que eu vejo muito acontecer e a gente espera que esse tema possa ter colocado algumas sementes aí, né? A gente Boas especula dúvidas. que sim. Pense, pensar um pouco nisso. Observe sua casa, seu relacionamento com teu parceiro ou com a tua parceira, seus filhos, a escola, o trabalho, ou a rua, quando você, os vizinhos. Observe isso. E observe quem vem, porque é o seguinte: como nós somos gregários, a gente tem necessidade do outro. Gente, a gente é o ser mais carente, mais amoroso possível do cosmo. Então, precisa de um cuidado muito grande. Quem se aproxima de você, olhe, escute com escuta seletiva e diga o que eu aprendi com o Buda. Você vai falar a respeito de fulano é bom, é positivo. Se não é, não quero nem ouvir. Se É, não é, não me conta. Você vai se protegendo e vai construindo um mindset, uma forma de pensar, um bom hábito de viver uma vida um pouco mais feliz.
As pessoas têm. Hoje nós estamos vivendo um momento que as pessoas têm necessidade, elas não vão buscar uma ajuda, né, qualificada, né? Muitas vezes porque não têm condições, também temos que ver isso. E, por outro, estão desesperadas para despejar em cima, como disse o Felipe, está doida para colocar essa batata quente na mão do outro. Para fechar, eu queria contar a piada, fechar com uma piada do sapo e do jacaré, que ele vai dar um exemplo interessante. Havia uma festa no céu. E o sapo ficou todo feliz, queria tocar um violão, ele estava doido para ir. Mas havia uma regra, né? Existia uma regra para entrar. Quem tem boca grande não entra, né? Quem é fofoqueiro quem não entra. Aí o sapo ficou assim, né? Coitado do jacaré. Você percebe isso? É essa coisa que a gente está mexendo, que você não jogue para o outro, resolva a sua questão. Vai ver que se a tua boca é grande. Claro que isso é uma metáfora, e a gente está falando então da especulação, da dedução apressada e da intriga. Pense nisso. Então, se alguma coisa não está boa, pensa por que é que você não recebe isso. E entenda, não joga para o outro. Ah, fulano, olha lá, fulano também, lá, como é que tá? Não pode, tá andando a pé, perdeu o carro dele. Tá... Quer dizer, parar com esse negócio, essa comparação absurda e negativa. É isso aí. Gente, um beijo no coração de todos Obrigado. vocês, muita Fiquem, luz para fiquem com todos. Um Deus e até a abraço para próxima. o Vamos Evandro, para a trabalhar mais Bianca. a Fone nossa a bordo. sensibilidade, né? Comunicação aberta e empatia, isso que importa. Isso aí. Forte abraço. Felipe, congratulations, namastê. Muita luz para vocês todos. Muita luz. Tchau, tchau.